Olá, gente. Boa noite. Bom, a gente vai prosseguir com a nossa mesa, quer dizer, vamos para a nossa segunda mesa do dia, em que a gente vai discutir um pouco sobre cena e territorialidade, né? A nossa mesa está composta pelo Wallace Lino, que é ator, diretor e educador de teatro, graduado em ensino do teatro pela Unirio, cofundador e integrante da Companhia Marginal desde 2005, participando do elenco dos espetáculos Qual é a Nossa Cara, O Lili, Em Trânsito e Eles Não Usam Tênis Nike. Cofundador do Grupo Atiro, atuando como diretor nas peças do projeto Agora Sei o Chão que Piso. Essas peças são Família, Obedeça, e também co-dirigiu as peças Anticorpo e Corpo Minado. Ele faz parte também do coletivo Paralelas, tendo atuado como ator e diretor do espetáculo Um do Um, atua como educador das oficinas de extensão da Companhia Marginal, atuou ainda no programa Teatro em Comunidades da Unirio, além de diversos outros projetos de pesquisa territorial em favela, negritude, cultura e promoção de saúde. Na sequência, Patrick Sonata é ator, comediante e roteirista do programa da Rede Globo Zorra, nascido e criado na Cidade de Deus, membro fundador do coletivo Bonobando e do stand-up Mágano e Sonata. Exatamente isso. Tem como uma de suas marcas piadas ácidas que abordam temas como racismo e outras mazelas sociais. Na sequência, Renata Tavares, mãe, filha, moradora de Bangu, atriz, cantora, professora de teatro no processo Entre Lugares, Terras que Pisei, Histórias que Contei, no Complexo da Maré. Dentro dele, se desenvolveu como autora e diretora teatral. É formada na Escola Técnica de Teatro Martins Pena e cursa licenciatura de teatro na Unirio. E tem o Humano como pesquisa. Bom, a gente não definiu uma ordem. Vocês têm alguma preferência? Patrick quer começar? Pode ser. Ele é o Pedro, por ordem alfabética. Pode ser, então. Pode ser Pode você? ser, pode ser. Então, vamos Patrick, depois Renato, depois Wallace. Pode ser? Cada um vai ter 20 minutos de fala. E, na sequência, a gente abre para perguntas e um debate geral. Tá bom? Eu vou mediar aqui o tempo e, conforme for, a gente vai conversando. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Então, eu sou Patrick Sonata, eu tenho 30 anos, sou cria da Cidade de Deus, morei na Cidade de Deus 30 anos, na verdade 25, eu casei, né? Fiz isso, e fiquei 5 anos morando na Serrinha, em Madureira. Desde os 14 anos eu faço teatro, eu comecei no teatro numa escola pública na Cidade de Deus, estudei com Cico Caseira, que por muitos anos foi professor do Tablado e do Nós do Morro. Conheci o teatro através da escola pública e dali eu tenho ali a minha maior referência. Não tenho uma formação acadêmica clássica, né, de universidade, nem escola técnica, que eu acho que vocês devem ter, né? Não sei, tem, né? Eu não tenho. Nunca me vi como um cara de academia, porque nada contra e também nada a favor. Óbvio. Desde sempre eu me vi como um cara que gostava de comédia, do riso. Desde a escola eu entendia que o riso era uma chave, né, para poder provocar e impactar de uma outra forma. A primeira referência de humor é a série Os Trapalhões, com o personagem Mussum. Amava Mussum, tenho como maior referência de humor para mim, o Grande Otelo, logo depois. Amo stand-up americano, sou muito fã do Chris Rock. Bill Cosby, apesar dos seus erros, né, é um dos grandes, né? Dave Chappelle, toda essa galera que usa humor para provocar. No Brasil, o stand-up ele não é muito disseminado. Hoje a gente tem o Yuri Marçal, tem uma galera que está fazendo, está provocando. Eu mesmo tenho ali uma coisa de internet. O cenário preto de humor tem se disseminado. Amo teatro de pesquisa, amo fazer pesquisa de teatro, amo mesmo. Atualmente eu estou trampando na Globo, me vendi para o sistema.
Estou escrevendo no Zorra, faz mais ou menos um ano que eu estou num processo na Globo, e teatro, militância e TV é um questionamento que a gente está se fazendo o tempo todo, né? Até que ponto a gente se vende, até que ponto a gente vende as nossas ideias e até que ponto a gente tem que sobreviver, né? O país está passando por uma crise, a Ancine, uma instituição que por anos a gente ouviu que nunca passaria por essa crise, agora na minha vez, né? Agora que eu estava conseguindo fazer algumas coisas, acontece desse governo congelar as verbas para a Ancine, então isso é um problema também, porque o cinema preto ele tem também um lugar muito especial, o cinema experimental ele tem uma voz ali com o festival Zósimo Bubu, que é minha galera também aqui no Rio. Estando na Globo hoje, eu entendo como mínimo de uma possibilidade de voz. Juntamente comigo entraram mais 3 autores para o Zorra. Hoje nós somos 6 autores negros. Eu troquei uma ideia esses dias com o Fernando Caruso, que é um dos atores mais antigos do Zorra, e a gente trocou essa ideia sobre... Eu fiz teste, eu havia feito teste para ator no programa e estava no processo para virar roteirista. E, enfim, conversando sobre isso, existe uma diferença muito grande, né, que a gente trocou essa ideia, porque o ator ele consegue mudar si, né, e um pouquinho da sua voz. O autor é o cara que pensa a piada, né? Então, o maior problema hoje não é só a representatividade do que a gente vê, mas também do que se coloca na boca, né, do artista, né? Então, às vezes você tem uma pá de atores negros numa novela com o Agnaldo Silva. Então, não vai dar certo, né? Então, não vai dar certo. Cara, você pode colocar ali a comunidade negra toda e toda a militância, mas se é o Agnaldo Silva que está escrevendo, não vai rolar. E assim como Miguel Falabella e todos os autores brancos. Então, é um lugar que hoje a gente passou... Você está se divertindo. Hoje a gente passou o dia na mesa de roteiro... debatendo a necessidade de colocar piadas que questionem esse lugar da branquitude, até que lá tem uns brancos legais, compraria uns 2 dali, pudesse, compraria, levaria para casa, deixaria assim, alimentaria os brancos ali, ficaria... Mas é difícil realmente para uma sociedade tão conservadora como a nossa, fazer piada de racismo sobre racismo é muito difícil, né? Porque primeiro você tem que explicar que existe o racismo, né? Então, são 2 etapas. Primeiro você explica, depois você faz a piada. Então, ainda a galera acredita no racismo reverso. Eu faço vídeo para a internet, e muitos dos meus vídeos eles foram censurados por uma galera. Enfim, eu tenho umas piadas que eu usou palmitagem, usou galera branca, usou, enfim, alguns estereótipos brancos, como falta de lábios. Acontece, né? Mas é muito interessante, porque a gente está passando por um momento... Eu sempre falo... Eu troquei uma ideia com um amigo meu, logo após a posse do presidente de vocês, logo após a posse do presidente de vocês, sobre crise, né? Porque ele é um ator negro e tal, ele fala, pô, cara, e aí? Estamos ferrados, né? Estamos ferrados. Acabou. Eu falei, mano, a gente sempre fez sem nada, então fica de boa. Sem nada a gente vai conseguir fazer. E está acontecendo que tem uma pá de gente... Vai me dando tempo aí, né? Tranquilo. Uma pá de gente aí, de amigos meus pretos, mano, que estão conseguindo fazer o seu rolê. O André mesmo, a galera da Confraria, a galera do Segunda Black, todo o movimento do Black Money, são meus amigos. Então, assim, essa coisa de se aquilombar, de se juntar para poder... ter grana, né, para poder fazer o seu trampo, o próprio Wallace, assim, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente não é tão próximo, que a gente não é conterrâneo da mesma favela, né, favelado no Rio fala assim, você fala, você é da onde? Você não fala que é do Rio, né, você fala, não, sou da Cidade de Deus, sou da Maré, sou do Complexo. Então, assim, a gente tem uma proximidade na ideia de estar junto nos espaços, assisto o espetáculo dele, assisto os meus, e... Esse momento de crise no Brasil, né, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente tem a trinca ferrada, né, mano? Que é o presidente, é o governador e o prefeito. Não sei se alguém se ferrou mais do que a gente, né, no Brasil. Minas também. Os vereadores e senadores, verdade. A gente tem um combo, né? Mas nesse momento em que o corpo negro ele realmente passa por um processo de invisibilidade e de apagamento da nossa história, é um momento em que eu vejo que a arte, né, o próprio teatro e o próprio cinema, né, e a TV, de alguma forma, a gente tem conseguido encontrar alguns lugares de respiro. Você vê a Globo, que é uma emissora racista, né? Posso falar que é racista? É minha empresa, né? Posso falar. Racista, mas que tem aberto alguns canais de diálogo
para que pessoas como eu, que veio da Cidade de Deus, Marcelo Magano, que é a minha dupla, a gente tenha ali um lugar em que a gente possa minimamente colocar a nossa voz. Então, hoje, inclusive, a gente passou o dia. Cara, é muito difícil. E você, assim, é muito doido, que ao mesmo tempo que quando a gente... o lugar da crítica é o lugar mais fácil, né? Do apontamento, né? Poxa, não tem. Quando você está lá, você vê que é difícil e não pela emissora. O país, realmente é um país estranho, né? A gente é muito estranho. Fazer piada sobre racismo passa por 2 lugares, né? Um, de achar graça, e o outro de não ferir. Então, é muito difícil. Hoje a gente estava tentando buscar uma piada que era a piada exaltando a mulher negra, né? Uma amiga nossa havia passado por um constrangimento numa loja, em que a gente queria fazer uma piada com isso, do lojista não atender a menina e, enfim, fazer uma piada com o lojista e não com a menina. E aí a gente pensou numa piada que seria fazer uma paródia do Uma Linda Mulher e tal. E aí seria a menina saindo da loja e não comprando, enfim, fazer uma paródia. E aí a gente caiu na ideia do capitalismo. Então, aí o negro só é visto quando a partir da lógica de consumo. Então, cara, entende como é que é difícil fazer piada no Brasil? Então, quando a gente sai do racismo, a gente entra na lógica de consumo. Aí a gente não entra no capitalismo. E isso, aí é o corpo da mulher negra que está... Isso tudo, tipo, tinha uma mulher negra na mesa. Então, a gente está pensando a partir do que ela trouxe e a gente vai debatendo a parada. Então... para além de ser ator e artista, tem esse lugar do riso, né? Que é muito difícil. É muito difícil você conseguir fazer rir a partir das dores, né? Eu vejo isso muito por mim. Eu tinha feito uma piada no carnaval, na minha página, no Facebook, que, enfim, eu tenho uma coisa assim, cara, eu faço a piada ali. Para mim, ela já tem um filtro, né? Ela tem minimamente um filtro na minha piada. A piada era a seguinte, era tipo... Aí, galera, eu ia liberar vocês para palmitar no carnaval, mas não vou liberar, não. Porque se eu liberar, vocês vão voltar com criança branca. Era uma piada dessa, assim, na página, curtinha. E aí, uma menina... eu ia liberar... E aí tem vários lugares na piada. Que, o primeiro quem sou eu para liberar alguém, né? Tipo, é isso, né? Primeiro. Mas só que assim, aí uma menina foi e falou assim, como assim? O meu pai é preto e minha mãe é branca. Tipo assim, na hora eu falei assim, cara, de alguma forma assim, não tô nem aí. Na verdade, assim, não tô nem aí. Na verdade, eu não tô nem aí. E aí a menina que mora comigo, a menina preta, falou assim, poxa, Patrick, você sabe qual é o atravessamento da vida dessa menina? O que ela já passou? Eu sei. Só que a ideia da piada não é ela, saca? Ela não é o foco. Né? A galera que está aí palmitando. Isso também não é um problema. Tipo assim, é uma piada, né? Só para trazer a reflexão da parada. Só que assim, a gente tem tantas dores, tantas questões, que uma piada que para quem não é o foco atinge. Essa é a dificuldade da gente, né? Porque a gente passa por tantas questões, a gente precisa se curar tanto de tantos problemas, que uma piada que não é para a pessoa, ela acaba sendo atingida. E isso tem a ver com várias questões. Por exemplo, eu vou ter que, em alguma forma, segurar uma onda, né? Que é tipo, de ser acusado de apoiar emissora golpista, né? Por trampar lá. Mas eu tenho que entender o meu amigo, que às vezes não tem grana, mano. Não tem grana e tá tipo assim, o cara tá lá ferradão, mano. Assim como eu tava ontem. Assim como o Wallace, né? Que a gente... Tá hoje, não, é isso, mas... Porque é isso, cara. Porque, assim, é um lugar muito difícil, mano. É muito difícil. Porque, ao mesmo tempo que a gente busca ascensão, quando você ascende, o que você faz com isso? Quando a gente busca o lugar de fala, o que você faz quando você arruma um lugar de fala? A gente cobra tantos negros em tantos lugares. Quando você está lá, o que você faz? A gente cobra tanto nossos corpos não serem visibilizados. Quando você tem voz, o que você faz? Porque essa é a maior questão. O Lázaro Ramos mesmo passa o tempo todo por isso, né? O Lázaro Ramos diz assim, ao mesmo tempo que ele é o cara que todo mundo ama, todo mundo odeia. Porque ele é o cara que, de alguma forma, chegou. Então, a gente vai cobrar o quê? Chegou, tem que puxar. Mas aí, como que puxa quando está lá? Mano, é o tempo todo isso. O quê? Eu queria ser o Lázaro... Eu nunca quis ser esses caras, né? E é muito doido, porque... Para minha trajetória, eu venho de uma trajetória muito... quase underground, né, cara? Porque eu
Eu fiz teatro, eu sou o cara do teatro de rua, que amo fazer, manipular... eu sinto falta de mamulengo, tá ligado? Eu gosto de manipular boneco de mamulengo. Então, ao mesmo tempo que eu sou o cara que vou estar escrevendo pra TV e tudo mais, pô, eu amo estar na Serrinha fazendo um espetáculo com boneco de mamulengo. Adoro fazer teatro de rua. Então, é um lugar que, tipo, o que vai acontecer? Você vai ser taxado de uma parada, mas você tem que entender. Porque aí, o André Lemos é um cara que estava aqui falando aqui agora, o André é meu irmão. Não, foi embora já. O André é meu irmão e tal, e ele falou, é isso, cara. Porque aí o André ganhou o Shell. Depois que você ganha o Shell, o que você faz? Entende? O quê? Continua? Ganha outro. Mas é muito difícil pra gente que é preto, tá ligado? Porque, assim, tudo é muito novo. O nosso espaço é muito... Eu tá aqui, eu não sei se eu já falei em algum lugar aqui. Tipo, é isso, pô, eu sou um cara que eu não fiz faculdade, mano. Eu não fiz escola técnica. Então, assim, o padrão, eu não sou o padrão, mano. Se existe, eu nunca quis ser. Então, como eu cheguei, eu sei como é que eu cheguei, mano. Eu estudei pra caraca, eu sei muita coisa, mas a partir de uma trajetória não tradicional. Mas, mesmo assim, eu consigo ali e tal, colar e fazer o meu rolê, fazer o meu trampo. Então, acho que trazer esse debate para aqui hoje, essa troca de ideia para aqui hoje, é necessária para a gente buscar um caminho e entender quando a gente minimamente chegar nesse lugar. Eu vejo muitos meus amigos assim, o próprio Wallace, assim, a gente se conhece há um tempão. O PH, que é o diretor do Arame Farpado, eu conheço o PH há 15 anos atrás, lá no Retiro dos Artistas em Jacarepaguá, mano. A gente tinha 15 anos. E aí o cara agora está ganhando prêmio, o cara está fazendo um rolê. E aí quando você chega, o que você faz quando você chega? Esse é o papo de hoje que eu queria trazer assim. Depois que você está, o que você faz a partir disso? Então, eu sou o cara que estou chegando, estou fazendo meu corre, estou conseguindo o meu espaço, estou conseguindo achar a minha voz, mas, ao mesmo tempo, eu sou o cara que, quando vai na CDD, tem tiroteio, tá ligado? Tem tiroteio, e aí você tem que abaixar, porque senão o negócio pega em você, ou então você fica preocupado com a tua mãe e com o teu sobrinho, mano. Então, a gente que é preto, que vem da trajetória de periferia, de favela, mano, é o tempo todo isso que a gente passa. Então, ao mesmo tempo que você está chegando num lugar ali, você está preocupado com os teus. Então, quando você chega, o que você faz? Eu acho que eu também deixo essa pergunta para vocês. Quando você chega, o que você faz? Enfim, era isso. É o meu início, né? Eu falo para caraca. Não, vamos ser mais breve. Beleza, você que sabe. Então, vamos passar a palavra para Renata. Pode ser Renata? Ou... Então, vamos de Renata, então. Deixa eu só voltar aqui o tempo. Pode ir. Pode. Boa noite, gente. Cara, eu fui convidada para estar nessa mesa, porque eu conheço o Pedrinho. Eu dou aula no Entre Lugares, no Complexo da Maré. E aí, Pedrinho, né? É porque é Pedrinho. Pedrinho escreveu o nosso texto dessa montagem. Um texto incrível. E aí ele me fez esse convite, que eu não acreditei quem teria me mandado. Depois eu vi no final que o nome dele estava anexado, e eu falei, meu Deus, é Pedro. Então, tá bom, eu aceitei e estou aqui. Eu acho que essa proposta é falar quais são os mecanismos que a gente usa para poder sobreviver sendo preto e fazendo arte no Brasil. Né? Quais são, exatamente isso, quais são os mecanismos que a gente vai começar, está construindo para isso. E aí, a partir desse e-mail que eu recebi, que eu li umas 3 vezes para poder entender qual é, e eu falei isso para o Pedrinho, eu acabei dividindo aqui e respondendo para mim o que talvez fosse importante eu colocar. Que é o que está escrito ali, que diz que diz assim, a nossa proposta é o compartilhamento de estratégias artísticas contemporâneas. E aí eu penso que o que eu faço é o teatro na favela, dentro da favela, e que perturbam os mecanismos de poder, que é falar sobre si, é falar sobre a nossa história, né? É contar nossa história, é conhecer nossa história. E aí, continuando, sustentados por pressupostos colonialistas e universalistas. Que aí eu penso que está se desmoronando à medida em que a igualdade está sendo exigida e combatida. Né? À medida em que a gente cobra
à medida em que a gente exige o nosso lugar, esse pressuposto colonialista ele está caindo por terra, né? E aí, continuando, e que tornam visíveis corpos e narrativas que são marginalizados e silenciados pelas engrenagens de regimes representativos. E eu botei regimes não representativos, que fez com que os corpos marginalizados se tornassem visíveis, né? Foi por conta deles que a gente que a gente busca a visibilidade. E acho que, finalizando aqui, o intuito de apresentar múltiplos procedimentos que alguns artistas contemporâneos estão colocando em prática na atualidade. Eu acho que, dentro do teatro, a interpretação de texto, a imagem do texto, a contextualização do lugar e do tempo do texto, transpor a realidade atual, fazer com que a interpretação das palavras tenha significado no agora. E como os corpos que foram marginalizados por dispositivos de exclusão entram em cena. Acho que subverter o cenário teatral. Ter liberdade de expressão para que possa comunicar com a sociedade, com questões, com problemas atuais, desenvolver imagens e reflexões do hoje a partir do texto, seja de qualquer época. Por que eu estou falando isso? Porque lá dentro do Entre Lugares, a gente tem um processo de 1 ano, com jovens de 12 e agora 28 anos. Então, a gente é um negócio desse tamanho, assim, que a gente convive, assim, de pessoas, mas que eles convivem muito bem entre si. E essa questão do texto, a gente tem um processo, que o primeiro processo é a gente fazer uma pesquisa de campo, para eles contarem as histórias deles, para que isso, lá no final, vire uma dramaturgia. Esse ano, o Pedrinho fez isso com a gente. Né? Ele fez essa pesquisa de campo com a gente fez o circuito... Como é que é o nome do circuito? O circuito da herança africana. Então, a gente andou pelo aquele centro da cidade com a galera pôde ver sua história, e, a partir disso, a gente começou a discutir muito sobre nós, dentro da favela, que são corpos marginalizados, e também porque somos pretos. Mas, dentro do processo do Entre Lugares, depois dessa pesquisa, que é a dramaturgia, vai lá para frente, a gente tem aula de corpo comum, aula de teatro, gente, aula de corpo, aula de dança, aula de voz, aula de improvisação, e no meio tem o festival de cenas clássicas, que a gente pega essas cenas, esses autores clássicos, que não contam nossas histórias, e a gente apresenta e vira um festival que tem jurado e tal. A nossa questão dentro desse festival é fazer com que essas cenas falem alguma coisa para a gente da Maré. A gente consiga fazer com que as cenas apresentadas, a plateia da Maré se identifique. Porque senão vira o texto pelo texto, vira o clássico pelo clássico. E isso não é importante para a gente. O que é importante para a gente é a gente contar essas histórias, que, se a gente interpretá-las, interpretar esses textos, elas são atuais, sim, porque trazem questões atuais, questões da sociedade, questões humanas, e colocar dentro do Complexo da Maré. Isso é importante para a gente. Isso é importante fazer com que essas pessoas que estão no projeto, reflitam e questionem até algumas situações. Que é, talvez, um clássico que tem uma situação de machismo, que também tem uma situação de um preconceito, que tem uma situação de desigualdade social. Então, tudo isso a gente vai discutindo. Então, isso é material, e isso é muito importante. A gente começa a ter uma tomada de consciência nessas pessoas. Que aí vai além daquele grupo ali de 32 pessoas que a gente dá aula, sabe? Aquilo vai se reverberando para as casas das pessoas, para aquele local. Que, com muita modéstia, assim, eu acho que o Entre Lugares é muito bem quisto dentro ali daquela região do Complexo da Maré, porque a Maré é imensa. Mas ali, entre o Morro do Timbal, Vila do João, Pinheiro, que é de onde vêm os nossos alunos, atores, é onde nós somos conhecidos e que querem ver os nossos produtos, né? Não conhecem nossos processos, mas querem ver nossos produtos.
E é legal porque isso reverbera nas casas. Então, quando eu digo que eu sou uma pesquisadora do humano, é porque isso, de fato, me interessa. É entender que, de alguma forma, a gente está modificando ali a tomada de consciência dos nossos alunos, atores. Esse ano, a gente falou do tema de preto, a gente fala de preto. A gente fala da história do preto, em todas as suas esferas. Desde o começo, lá, desde o navio negreiro, desde onde a gente veio até hoje. Até a gente ser periférico, até a gente ganhar pouco, até a gente ter que ser forte. E até quando a gente vai ter que ser forte? A gente não pode ser fraco, a gente não pode chorar. A gente tem que ser forte. A gente foi ensinado a ser forte. Essa é a minha questão. Por que não? Sabe? Então, é a partir disso que são os nossos questionamentos. De o quanto que a colônia massacrou a gente até hoje. E o que a gente está fazendo para que isso não aconteça mais. Porque eu não quero mais. Eu não tenho mais necessidade alguma de explicar mais nada para ninguém. Não tenho mais. Porque eu entendo que lá, quando trouxe os africanos de lá, foi crime. E hoje está sendo crime também. Então, eu não tenho necessidade disso. Eu tenho leis para isso. Mas o espetáculo, ele didaticamente explica isso para as pessoas, de uma maneira muito cruel. Porque são textos muito cruéis. A encenação também, de certa forma, ela é muito cruel. Mas que eu não tenho vontade nenhuma de aliviar nada. Não tenho. Nenhuma. Enfim, o que eu penso dentro do projeto, dando aula e aprendendo diariamente com eles, como professora, no meu ofício de atriz, é lidar com a situação humana. Para além de todas as questões que a gente tem no Brasil, que isso eu entendo, e isso eu combato, mas eu lido com questões humanas. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu trabalho. Esse é meu mote de trabalho, eu acordo todo dia pensando nisso. Eu fico pensando também que agora que a gente tem uma tomada de consciência e que a gente fala mais sobre as nossas histórias, a gente acaba criando grupos e acaba também deixando de lado a periferia. Eu trabalho na Maré, e a Maré não é longe da Zona Sul, não é longe da Lapa, não é longe desses lugares, mas a galera que se juntou para poder lutar, ser militante, essa galera não vai a Maré. E se não vai a Maré, que é perto, não vai a Bangu, não vai a Santa Cruz, não vai a Queimados. Isso, para mim, também é uma questão. Porque aí a gente se perguntava muito, ninguém solta a mão de ninguém, mas quem são esses ninguéms? Quem são? Porque até aí tem seleção. Essa é a minha pergunta, também que perspassa ali a minha questão humana, sacou? Porque senão a gente acaba tendo o mesmo pensamento branco de divisão e de segregação. Isso é uma das questões que me incomoda hoje. Enfim, acho que para começar, os questionamentos são esses, que eu tenho mais perguntas do que respostas, sabe? Eu tenho muito mais perguntas, e talvez se vocês me perguntarem alguma coisa, eu também não vou saber responder, porque eu também tenho perguntas. Mas é por aí, minha cabeça vai por esse caminho aí. Boa noite, eu sou o Wallace, eu costumo sempre me apresentar dizendo algumas das minhas características identitárias, porque eu acho que também é uma forma de se posicionar, não de impor, mas de se posicionar. Sou bicha preta favelada, sou da Maré, morador da Maré, eu tenho 32 anos. Acho que é importante eu começar a minha fala desse jeito, porque
o meu corpo ainda representa o corpo das pessoas, de grupos que são excluídos, né? Não só na sociedade, porque aí os números de assassinatos e de suicídios e todos os números vão dizer quem são o grupo dos excluídos, mas também eu represento o grupo que ainda não representa e não é representado dentro do cenário teatral, dentro da lógica e dinâmica do teatro, né? Minha experiência no teatro começa na Cia Marginal, lá na Maré, na real, anterior à Cia Marginal. Nós éramos um grupo de moradores adolescentes da Maré, insatisfeitos com as narrativas que eram apresentadas sobre os nossos corpos. Eu acho que é importante dizer isso porque essa é a minha narrativa, sobre a Cia Marginal, sobre a formação da Cia Marginal. Todos nós, a gente tem discutido muito sobre isso, né? Tipo, dessa apresentação da Cia Marginal, ela sempre é feita dentro dessa, e qualquer outra narrativa de um grupo de teatro, pelo viés do diretor, né? De qual é o percurso que a direção faz dentro desse caminho. E a gente definiu que agora cada um vai dizer sobre seu percurso e seu olhar sobre a Cia Marginal, porque somos 8 e cada um tem uma experiência específica. E aí, dentro disso, a gente fazia parte dentro de a gente era um grupo de adolescentes militantes. Quando eu digo militantes, era tipo, você milita por o quê? Eu não quero ser visto do jeito e nem falado do jeito que eu sou. E aí a gente participava de diversos projetos sociais, porque era um boom, né? O boom dos projetos sociais. A Maré, pela localização dela também, acabava proporcionando isso. A experiência para muitos jovens participarem de diversos projetos. Hoje a gente tem tipo a decadência das ONGs, mas elas já estiveram no poder e numa relação mercadológica mais em ascensão. Na década de 90 a gente vai perceber muito isso, e isso também acaba fomentando o surgimento da Cia Marginal, porque nós éramos, num desses espaços, a gente se encontra numa oficina de teatro de um projeto de promoção de saúde. Esse projeto tinha uma ideia, o teatro ali era fazer o jovem falar, o jovem se comunicar, e essa ideia ignorava o porquê que eu estava ali. Então, eu comecei a fazer o teatro porque tinha a bolsa de R$100 e também eu não precisava participar de formações que não me interessavam. Então, quando a gente chega lá, e a Isabel, que era professora na época, ela estava sendo professora daquela oficina, sem a perspectiva de fazer uma pecinha de tuberculose, HIV, DST. Ela queria que a gente vivesse uma experiência teatral ali dentro daquele espaço, como qualquer outro ator que estivesse desenvolvendo uma experiência numa oficina. E aí a gente começa essa investigação, então logo de cara, esses dois polos, a ideia da Isabel e da ideia que a gente traz, a gente começa a entender que os nossos pilares de trabalho era a memória do morador da Maré, e nós, todos atores, éramos moradores, e também do território. E essa pesquisa territorial começou a abrir nossas ideias de que como o nosso corpo também é visto como um território. E aí, quando a gente vai falando de África, a gente vai falando das diásporas, a gente vai falando de como o nosso corpo é construído dentro dessa ideia de sociedade que se desdobra do colonialismo, é visto como um território, seja um território de poder, seja um território, enfim. E aí, dentro dessa investigação, a gente começa, o projeto acaba, a gente começa também a não corresponder mais às estruturas das expectativas da ONG, né, que na época era o SEASME. Eu também não sou de não falar o nome, eu sou de falar também. Era o SEASME, e aí teve um racha no meio desse processo, quando a gente está ganhando o Miriam Muniz. A gente escreveu, e aí a gente ganhou o Miriam Muniz, que foi o primeiro edital, e a ideia era, vamos formar um grupo.
E aí, sendo um grupo, a gente não podia mais ensaiar no espaço, enfim, ter algumas relações com a instituição. Quem trabalha com ONG vai saber bem o que é. E aí a gente negocia com a ONG e diz, bom, a gente aumenta a nossa carga horária de trabalho, enfim, no sentido de a gente tem os espaços, o espaço para a gente fazer os ensaios e a nossa pesquisa, aprofundar a nossa pesquisa, e a gente, em contrapartida, abre uma outra oficina de teatro onde nós, atores, vamos dar. E aí corta para isso, volta para o Miriam Muniz, a gente resolve homenagear os moradores da Nova Holanda, que é o lugar que a gente se forma e se encontra. E aí a gente começa a pesquisa do Qual é a Nossa Cara, que a gente estreia lá em 2006, lá onde o Entre Lugares está funcionando hoje, que é maravilhoso ver essa... A Renata estudou comigo, então a gente se conhece. Não. E aí a gente estreia lá, a gente faz uma temporada de 1 mês, com toda essa característica que a Renata traz, porque é isso. Não é só fazer uma peça dentro de um espaço que nem é teatral, nem é um equipamento cultural que tenha uma estrutura. É um galpão. E que aí você vai lá e se vira e monta. Então, a gente decidiu que, nesse momento, a gente ia fazer um espetáculo que ia ter toda a estrutura de um teatro. E a gente estreia na Casa de Cultura, sucesso na temporada, com moradores e não moradores, enfim. O segundo espetáculo é o Olili, que a gente fala sobre a liberdade, e a gente tem como mote as pessoas que vivem em cárcere, mas também para trazer um questionamento quais são os nossos cárceres sociais, enfim. A gente decide estrear o Olili na Gávea, e essa relação, a gente não decide, na real, a gente decide estrear na Zona Sul. E aí a gente não conseguia espaço em lugar nenhum, óbvio. E aí, só que o Márcio Libá, que era o curador do Clara Machado na época, ele tinha assistido uma apresentação nossa do Qual é a Nossa Cara lá na Fundição. E ele escreveu uma carta que é até interessante, porque ele fala, eu sempre tive uma predisposição para ver trabalhos que são oriundos de favela. Mas é a primeira vez que eu fui arrebatado por um trabalho dentro de uma relação estética e artística. E aí a gente ficou maravilhado, né, e tal, assim que... Mas tem um lugar negativo nesse lugar, né? Porque o sair da favela, ele também já territorializa o seu trabalho. O que ele é, da onde ele emerge. Não importa se você está fazendo uma pesquisa em qualquer tema. Ele traz com ele todos os ranços e todos os estereótipos de quem está indo assistir o seu trabalho. Isso diz o quanto a nossa sociedade não está aberta para diálogos profundos com corpos e espaços. Corpos, eu li uma coisa da Elisa Lucinda, que bom, se tem divisão, tem apartheid. Então, eu percebo que essa ideia do território, corpo, ele se estende para o território favela até hoje, e até mesmo a dinâmica. Na CIA Marginal, a gente já tem uma bagagem de um tempo, a gente conquistou alguns prêmios e tudo mais, mas a gente até hoje não tem essa facilidade da crítica teatral ir na Maré assistir ou ir em qualquer lugar. Aliás, até hoje a gente só tem um crítico de teatro que escreveu sobre o nosso trabalho. E isso é um dado que eu acho que é importante para entender como essa dinâmica exclui e apaga. Então, o terceiro trabalho a gente faz o Em Trânsito, quer dizer, lá na ideia do Clara Machado, ainda do Olili, a gente consegue uma pauta terça e quarta, 9 da noite. O nosso público ele é majoritariamente da Maré nesse momento, e aí a gente começa a entender que, bom, a gente decidiu estrear e a gente vai fazer isso do mesmo jeito que foi na Maré. Então, a partir disso, a mobilização de público passa também a ser o nosso pilar, um dos pilares do nosso trabalho. E ele vai acompanhando todos os nossos processos.
junto também com a oficina, que aí essa oficina eu sou a pessoa, o ator, e que vai dar essa oficina de extensão da CIA Marginal. E aí, no Em Trânsito, que é o terceiro espetáculo, a gente pega a Odisseia de Ulisses, que é um texto aí que é clássico, e a gente joga esse texto para Supervia. A gente estreia esse espetáculo na Supervia, é um espetáculo que ele perpassa pela malha ferroviária e pelas algumas das estações, e que aí também acaba trazendo um olhar finalmente contemporâneo, que é quando a crítica vai assistir nesse espetáculo. E aí o nosso trabalho, pela primeira vez, é dito como visto como um trabalho contemporâneo, e não como um trabalho político periférico. O terceiro, depois do Em Trânsito, a gente faz Eles Não Usam Tênis Nike, a convite da Márcia Zanelato. Alguém até que falou da Márcia hoje. Foi o André. Ele falou o contrário, que ele não se sentia representado. Eu também não me sinto representado. Ofereceu esse texto para vários grupos. Sim, não. O que aconteceu foi, tipo... a Márcia Zanelato tinha um projeto que era a Ocupação Grandes Minorias. E ela tinha vários textos, e ela convidou vários grupos para montarem esses textos. E aí o nosso texto era o Tênis Nike. Apesar da gente entender a provocação e a escrita e o argumento do texto, ele era bem forte, porque é isso, traz toda a carga de uma oposição geracional, né, entre um pai que é ex-traficante e uma filha que é a traficante. Ele some 20 anos e depois volta querendo, tipo, filha, vamos ser salvos, vamos ser felizes e tudo mais. E a gente, nessa leitura, a gente percebe, cara, bom, esse texto ele foi escrito por alguém que não tem esse atravessamento, né? Esse atravessamento da complexidade que é falar, tipo, sobre favela, sobre tráfico. Nós, como CIA Marginal, dentro dessa perspectiva, a gente sempre se colocou, os nossos trabalhos não vão falar sobre tráfico e alimentando o imaginário desses estigmas sobre o nosso espaço. Só que 10 anos depois de trabalho, a gente recebe esse convite, cara, a gente estava na merda, a gente estava comemorando 10 anos de companhia, a gente tinha inscrito em todos os editais, a gente não ganhou nenhum edital durante 3 anos. E aí, vamos. Não é nada a grana, mas também vamos fazer a coisa do jeito que a gente é. Então, a gente pede permissão à Márcia para quebrar o texto dela. E a gente faz hoje uma intervenção no texto da Márcia, que hoje, conversando com outras pessoas, a gente pode dizer que nem o texto é um texto outro, ele é quase que uma inspiração. Mas a gente não se coloca desse jeito, por todo o respeito e toda também relação que foi construída com a Márcia nesse momento, porque tem isso, né? Tipo, tinha uma troca interessante sobre, não, beleza, fazem o que vocês quiserem, enfim. E aí, depois do Tênis Nike, a gente tem o novo espetáculo, que é o Refúgio, que a gente vai voltar para Maré. E a gente vai estrear o espetáculo agora em novembro, dentro da Maré. Dentro. Lá dentro mesmo, na Mata do Pinheiro. O mote da pesquisa é a comunidade angolana que mora na Maré, que reside na Maré. Então, além dos atores da Marginal, nós teremos 4 atores angolanos. E aí eu acho que falar disso é porque quando a gente se depara, tipo, com essa ideia, né, tipo, vamos falar, esse projeto a gente está elaborando ele há 5 anos. Inclusive, na época que eu estou falando de fazer o Tênis Nike, ele seria o próximo projeto da CIA Marginal. E ele que a gente colocou em vários estágios e a gente não ganhou nenhum. Não, mas aí agora a gente ganhou rumos, né? É outra coisa. Fomos para a Europa. É isso, tipo, ir para Portugal
passa a nos colocar em outro lugar também. A gente foi para Portugal com o tênis Nike, rodamos o palco giratório também com o tênis Nike. O tênis Nike está ainda na roda. Quem quiser ver, a gente vai fazer interior do Rio. Fizemos agora, semana passada. Não ganhamos dinheiro, não. A gente finalmente começou a, receber pelo... E aí, paralelo a isso, o trabalho com a oficina da CIA Marginal vai se estendendo e se aprofundando e tendo esse processo contínuo também em território e memória. E tem um dia que, tem algum momento que as pessoas em torno falam, gente, por que ainda oficina? Por que não vira um grupo e tal? Só que eu era muito resistente a essa ideia de eu estar nesse lugar de direção, primeiro porque eu adorava ser ator, enfim, a minha experiência era outra, mas aí, enfim, em algum momento eu assumi, porque os atores trazem essa questão, a gente quer ser um grupo, a gente não quer mais ser visto como oficina. Então, vamos embora. Já fiz isso, então vamos fazer de novo. E aí a gente começa uma pesquisa dentro do tema animalidade nas relações humanas. E aí os atores eles escrevem 4 relatos divididos em 4 subtemas: sexualidade, trabalho, família e sonhos. E aí eles escrevem esses relatos e depois a gente começa a transformar esses subtemas em dramaturgias. Esse processo das dramaturgias dessa construção do projeto Agora Seu Chão do Piso durou 4 anos. E aí agora a gente tem aí os produtos, né, gerados por essa pesquisa. O que eu percebo dentro dessas experiências, tanto do Atiro quanto da CIA Marginal, é que os nossos corpos, eles precisam ser, eles são oposição a uma lógica que eu aprendi muito, que eu fui muito, abduzido não, acho que muito violentado, assim, dentro dos discursos escrotos que a gente ouve dentro da academia sobre a ideia de um corpo neutro, né? Se fala muito sobre o ator ter um corpo neutro. Quando a gente está fazendo uma pesquisa no território e na memória do ator, a gente percebe que esse corpo nunca vai ser neutro. Quando a gente está falando sobre um corpo que sai da favela e é um corpo negro, ou é um corpo gay, ou é um corpo de mulher, ou é um corpo de uma lésbica, esses corpos não são corpos neutros. E a gente tem essa perspectiva, e essa pesquisa contínua de ambos os grupos acaba evocando os conceitos de representatividade e lugar de fala de forma responsável. Eu estava no Meet falando numa mesa, acho que umas 4 semanas atrás, e o debatedor, eu falei muito desse lugar de fala, né, do teatro, trazer para si, para a sua prática, esse lugar de fala, e essa questão da representatividade a fio, para evocar menos morte, né? Evocar menos violência. Eu achei ótimo. A Carmen está aqui falando, e em algum momento a Carmen vira e fala, pesquisar se trazer cura, né? E aí eu fico pensando que não só trazer cura, mas também trazer novos marcos e novas práticas relacionais para esse teatro, né? E porque, voltando na história do Meet, que eu sou muito prolixo mesmo, o debatedor que estava junto comigo na mesa, eu era o único negro, o único bicha, enfim, e ele ficou ferido, ele era branco, enfim, classe média, professor universitário. Ele ficou ferido por eu falar, porque a gente tem que tomar cuidado. Eu lembro que a fala dele era: a gente tem que tomar cuidado com esses conceitos do lugar de fala e da representatividade, porque eles são conceitos novos, são conceitos que estão sendo criados para estudar um comportamento social. E ele acaba, às vezes, destruindo a democracia do teatro, a comunhão que o teatro propõe. E aí eu peguei o microfone e abri para o debate, e eu falei, eu acho que a gente precisa ser mais responsável sobre conceitos
que eles são conceitos que estão evocando vida e não morte, né? Tipo, e comportamento social nesse sentido, quando você fala de comportamento social, é um comportamento que pensa o negro como um corpo que pode ser exterminado. Por exemplo, eu tô aqui nessa mesa, é quase um milagre, né? Você é convidado para falar numa mesa e ainda ganhar uma grana. Eu falando lá no Meet, aqui você lá era um festival internacional. Era um festival internacional. Não, mas pode mandar também. Isso é uma Não, foi no Meet, não rolou aqui não. Se tiver, por favor. Lá no Meet. E aí eu falei assim, cara, e é isso. E a gente está em 4 debatedores e dos 4 eu sou o único negro, eu sou o único gay. Quando a gente vai para a plateia, a gente tem mais de 100 pessoas e 3 negros na plateia. E aí eu falei, bom, aqui democracia que esse teatro está reivindicando. Aqui segurar na mão, né? Nem digo segurar na mão, mas olhar para a maré. Quando eu vou na maré, quando eu entendo que a maré é um espaço da cidade e que se eu não conheço, foda-se. Eu tive que aprender a vir para a Zona Sul quando eu passei para a Unirio e enfim. Então a gente tem que fazer essa inversão também. Enfim, é isso. Bom, gente, abri agora para perguntas. Na mesa anterior, acho que a gente pode aplicar a mesma metodologia, né, que o James propôs aqui, que seriam perguntas de até entre 2 e 3 minutos, depois voltar para a mesa e a gente, enfim, continuar o debate de alguma forma. Então, alguém teria alguma pergunta? A primeira é sempre difícil. Sim. Vai perguntar, Nessi? Você está quase levantando a mão. Pergunte, velho. Faça a pergunta aí, pessoal, para não humilhar o Tivemos aqui alguns segundinhos de conversa paralela, o que a gente pede desculpa, mas enfim. Que o Patrick tocou na questão da palmitagem e tal, eu queria que você falasse sobre a solidão da mulher negra, dessa questão da palmitagem e tal, porque como é que isso aparece na dramaturgia, como é que isso é recebido quando aparece, porque é uma questão que a gente pouco fala. A gente escuta, às vezes, alguma blogueira, tipo a Tia Má, por exemplo, que é uma blogueira de Salvador, jornalista, ela fala muito, insiste muito nesse ponto, mas não é um ponto muito tocado. Né? Que esse atravessamento da mulher que acaba ficando, a mulher negra que acaba ficando sozinha. Se você pudesse falar um pouco sobre isso, se isso afeta o seu trabalho, enfim. Que teve um momento que você tocou sobre o machismo, eu achei que talvez, já que ninguém fez nenhuma pergunta, eu já estava aqui sobre esse assunto com o James, enfim. Eu sou uma mulher preta, né? Né? E, enfim, eu vou aqui... Bom, eu fiquei 17 anos casada, 17 anos com uma mesma pessoa, né? Eu tenho 40 e fiquei 17 anos com uma mesma pessoa, essa pessoa branca, né? E até 40. Não, sim, com todo respeito. Todo respeito, com toda humildade. A gente usa Bepantol, esse é o segredo. Bepantol baby, todos os dias. Aí, é barato. E aí, eu acho que nesse processo, quando eu fiquei, que casei e tal, eu acho que eu não tinha muita noção do que isso significava, né? Eu também demorei muito tempo para entender e começar a pesquisar a minha história, como mulher preta, como mulher, enfim, demorei um pouco, né? Apesar de ter sido criada por uma mulher só, porque minha mãe se separou do meu pai e tal. E aí eu fui criada por ela, uma mulher muito forte, muito guerreira, mas eu não tinha essa noção de ser preta. Eu acho que de certa forma, eu era muito protegida pela minha mãe. Enfim, e talvez eu não enxergava aquilo, eu não enxergava o meu entorno. Então, para mim, tudo foi muito devagar, né? Entrar no teatro foi com 18 anos, né?
começar a pesquisar, de repente, uma questão artística de música. Também foi tarde, apesar da minha família ter músicos, serem compositores, tocarem, serem sambistas, mas isso nada me fez ir junto com eles. E aí, quando eu me separei, que aí eu comecei a perceber essa questão mesmo do como o homem enxerga uma mulher preta, né? E como o preto também, às vezes, o preto que não se enxerga preto, enxerga uma mulher preta. Porque é o ponto dele preferir as brancas para embranquecer a sua história. E aí a gente fica nessa também de mulher, de ser solteira, que não sei o quê, está perdida e tal. E aí eu comecei a namorar, e comecei a namorar um homem preto, coisa que eu nunca pensei na minha vida. E isso foi uma coisa muito, eu acho que libertadora nesse sentido, né? De eu me enxergar, de eu estar nesse lugar, de eu falar de coisas, de eu ter brincadeiras, de eu ter liberdade, das pessoas entenderem meus sons. Eu sou uma pessoa de som, né? Eu sou uma pessoa de som, que tudo para mim tem um som. Então, quando eu me relaciono com pessoas negras, elas entendem o meu som. Que vai lá, depois eu vou entender que é a minha ancestralidade gritando. Lá na Maré, a gente tem muitas meninas que vivem isso, assim, de serem mulheres negras e que sofrem muito com seus namorados, que sofrem essa repressão, que são vistas como putas, e ainda mais fazendo teatro. Então, é puta, fazendo teatro não quer porcaria nenhuma. A gente sempre tenta valorizar essas mulheres, né? Eu acho que, eu estando no Entre Lugares, a nossa equipe é assim, é uma mulher preta, uma lésbica, 2 gays, assim. E isso é muito legal, essa diversidade, assim. Então, é um hétero e dois homoafetivos. Posso dizer isso? Me corrige, por favor. Bicha. Então, 2 bichas e uma sapatão. Tá bom assim? Melhor, vamos deixar aqui. Isso é uma diversidade muito grande, porque existe também a solidão da bicha preta dentro da Maré, né? Eles sofrem demais porque é um ambiente muito machista. Oi? Ele tem olho verde, cara. Você tem olho verde. É um ambiente muito machista e é onde, ali no teatro, e os pais não entendem isso, é o lugar onde eles podem ser quem eles são, sabe? Se assumirem. E as mulheres também. Elas se assumem quem elas são, com a liberdade que ela quer ter, sabe? Se ela quiser balançar a bunda dela no baile funk, ela vai fazer isso e vai fazer com uma liberdade incrível. Isso sem problemas algum. Então, o que eu faço quando a gente combate essa questão da solidão da mulher preta é valorizar cada vez mais essas mulheres. E também esses meninos. E também os homens. Quer dizer, todo mundo, na verdade. Eu acho que ali todo mundo é meio que periférico, está muito à margem, né? Quem faz teatro está à margem. Quem faz teatro dentro da favela está à margem mais ainda. Quem é artista na favela está à margem. Então, a gente se une e a gente fala das mesmas coisas. E ali a gente se protege, para que a gente seja forte lá fora. Então, quando eu digo de tomada de consciência, é isso, é a gente se fortalecer lá dentro para poder ser gigante lá fora. É por aí, assim. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é... Tá, então tá bom. Não, tá bom. Não quer falar? Necília? Então, vamos lá. Ei, aí. Eu vou pegar um pouco o embalo do comentário da colega ali e perguntar um pouco para as 3 pessoas que estão na mesa aí sobre esse processo da saúde mental mesmo, assim, desse trânsito desses 3 corpos que, enfim,
frequentam a periferia, mas também frequentam espaços muito embranquecidos e, enfim, às vezes se veem meio que perdidos em relação aos seus pares, assim, nesses espaços. Queria escutar um pouco sobre isso, assim, né? Essa relação, assim, com o cuidado, se existe, se, enfim, dá tempo, como funciona. A nível individual mesmo. Estou perguntando para cada um responder um pouco a nível individual como é essa sua relação, assim, enfim, indo para Portugal, assim, esse trânsito assim de sair de realidades distintas e de realmente perceber que quanto mais a gente vai ascendendo enquanto corpo negro, a chance da gente adoecer é bem maior, né? Então, queria escutar um pouco sobre isso. Tudo bem, se a gente fizer 2 perguntas já direto, já pode fazer tudo a próxima bem, pergunta também da Nercília, depois a gente responde as 2. Fecha bonito. Não é bem uma pergunta. Eu sou a Nercília, sou do PPJAC, sou do Maranhão. Eu peguei em bala ali dele que ele fala assim, eu tenho que falar minha identidade, é isso, essa pessoa do Maranhão, estou aqui. Eu me interessei muito quando o Patrick falou sobre o que se faz quando se chega no lugar, né? E eu ando pensando muito sobre isso, porque eu sou do Maranhão e estou tendo muitas oportunidades que meus amigos que fazem teatro no Maranhão não têm. E estou nessa missão aí, e sei que estou em privilégio de estar aqui, de vir aqui, reconhecendo toda a minha trajetória, né? E penso muito sobre como que eu faço o caminho para essa galera, sabe? E é isso, existe todo um imaginário de cidade do Rio de Janeiro, no Maranhão, de que é sucesso estar aqui, que, enfim, eu acho que existe no Brasil todo, é a coisa da novela, né? Tá na Globo. Tá na Globo e tal. Existe esse imaginário. E aí, só essa semana eu fui na conferência com a Beatriz Piconvalim, eu fui assistir espetáculo da Ariane Mutkin, eu fiz, enfim... Esses últimos tempos têm sido muito ricos em pegar essa galera que todo mundo meio que bota num pedestal assim e ver elas e tal, talvez até perguntar, trocar ideia e tal. Então aí tu falou, né, tipo, o que eu faço quando eu chego num determinado lugar? É isso, eu estou querendo, assim, eu estou compartilhando minha experiência. Eu estou querendo puxar outros, né, tipo, oferecer caminhos para outras pessoas. Então, eu estou cultivando em mim muito esse trabalho de ensinar. Eu aprendi isso. Como que eu registro, como que eu ensino. Eu fui nessa conferência, o que eu registro, o que isso me lembra da pesquisa de fulano, como que eu compartilho com ele e tal, tipo, de alguma forma formar essa rede, sabe? O cenário de estudantes de teatro e licenciatura, só tem teatro e licenciatura na UFMA, é de uma galera pobre, né? O teatro da Universidade do Maranhão é pobre, é marginal. Então, são pessoas que passam com baixíssima nota no Enem. São pessoas que mal estão alfabetizadas, assim. E aí, desde que eu entrei na universidade, eu vi essa coisa que eu tinha em relação à vantagem, né? E aí eu real penso sobre isso e real estou ajudando meus amigos sobre isso, assim, tipo, de tentar pensar essa escrita dessa pessoa, como que eu recupero esse tempo de que eu não tive escolarização adequada, como que eu faço meu projeto de mestrado, me manda que eu corrijo e tal. Eu tô querendo, já que eu estou aqui de gaiata no navio, então eu estou tentando fazer caminho, assim. E eu me dei conta só agora, assim, enquanto eu falo e tal. E é isso. E outra coisa que eu queria falar, não é nem pergunta, nada, só falando. Você está pensando também. Estou pensando junto. E a coisa, fiquei super fã do Entre Lugares. Assim, que pena que eu não pude assistir a segunda vez. Fiquei me perguntando assim, como que a gente separa as gerações, né? Tipo, todo mundo de 12 anos para cá, todo mundo de 30 anos para cá, e parece que ninguém pode aprender com ninguém, né? E como que eu percebi o espetáculo como esse lugar de narrativas entre idades também, entre lugares. E fiquei me perguntando como que lida com 33 planos contra o esquecimento, como que lida com 1000 narrativas, como que é esse espaço dessa galera toda falando, dessa galera que tem coisa para falar, desses corpos que tem coisa para falar.
Então, como que é estar como organizadores dessa coisa toda, né? E como que isso é importante, né? É isso, eu virei muito fã do trabalho. Até hoje, assim, me alimentou muito como artista, mas como um ser humano e tal. Foi muito importante para mim ter ido à Maré, ter visto esse trabalho. Eu quero voltar à Maré mais vezes, quero conhecer. E é isso. É isso, gente. Então, eu vou falar um pouquinho do que a Poli falou, um pouquinho de você e um pouquinho de você, pode ser? Essa questão da saúde mental da população preta é um debate muito novo, né? Ele começou entre as mulheres, passou um pouquinho pelas bichas pretas e hoje está um lugar de se falar dessa questão da saúde mental do homem preto, né? Logo a gente acaba deduzindo que é a questão da saúde mental da população preta, né? Que passou por toda a questão da colonização e do apagamento da nossa história, em que a gente não sabe em que pé a gente está da nossa saúde até então. Eu, como homem negro, eu vejo a questão da mulher negra que a gente sempre observou, né? E só depois a gente começou a dar conta que, ao mesmo tempo que a gente era visto como opressor, a gente é visto como vítima, né? Como uma vítima pode ser... Então, é esse lugar. Então, assim, na periferia você tem essa coisa, né, descabida entre você ser o jovem que é sem oportunidade de emprego e é jogado para a marginalidade. Logo, a gente está falando ali da galera que está trabalhando ali na firma, ali vendendo os negócios. Eu perdi muito amigo no tráfico de drogas, né? Vamos dizer assim, comércio varejista, de entorpecente. Eu perdi muito amigo, eu estive muito próximo desse universo, é muito próximo de mim. Eu ainda tenho muitos amigos nesse lugar. Enfim, Boca de Fumo é do lado da minha casa, enfim, minha casa não, na casa da minha mãe, que hoje em dia eu acendi, moro em Santa Teresa. Há 2 meses. E aí, enfim, estou no morro. Então, é um debate muito novo. E a questão da palmitagem é uma brincadeira que se fez muito com o homem negro, né? Mas agora a gente se vê que, enfim, a ideia de eugenia e de clareamento, a ideia de limpeza do nosso povo, ela sempre esteve para os dois, mas só agora a gente está entendendo que realmente estava para os dois, né? Isso era muito falado antigamente pela questão do jogador de futebol, que acendia, e do pagodeiro. Só que aí a gente acabou vendo que em algum lugar também, as mulheres negras também, quando acendiam, então é uma questão sintomática do nosso povo, né? Então, as próprias bichas pretas debatem muito isso também, né, cara? Eu vejo meus amigos e tal falando sobre isso também. Então é uma questão do povo preto, né? Desse debate de achar um lugar em que a gente consiga se achar bonito, se achar belo e querer estar com nossos pares, né? E achar um lugar de conforto nisso. Logo, também a gente vem falar dessa questão da masculinidade tóxica, né? Que ao mesmo tempo que você ascende em algum lugar e você se acha bonito e logo você sofre ali o assédio e aí o seu corpo, um corpo que é marginalizado em algum... Vocês viram, né? Parece série clássica. Vocês viram ao mesmo tempo que é um corpo que é marginalizado, é um corpo que é hipersexualizado. Então, eu passo muito por isso, né? Então, uma hora a polícia ela quer me bater, outra hora eu estou num ambiente branco em que eu sou o cara que todo mundo quer pegar. Então, isso, para mim, é um lugar muito difícil ainda, né? Porque é um lugar não de privilégio, mas eu digo de acesso, né? Não por conta de teatro ou arte. Eu também conheci alguns países da Europa, conheci alguns países da América do Sul, enfim, de conseguir ter ali um alívio, né? Por conta da arte e tal, e de buscar algumas coisas. Também responde também um pouquinho do que você falou sobre a questão de quando a gente chega, né? Então, ao mesmo tempo que você está ascendendo, você tem a sua família lá, ao mesmo tempo que você está ali tendo algumas portas abertas, você tem os seus amigos que não têm. Então, às vezes é uma cerveja que vai salvar o dia, às vezes é um hambúrguer que vai salvar o dia, às vezes, entende? É você tentar ao máximo estar próximo deles, passar um domingo, trocar uma ideia, mandar uma mensagem. Então, respondendo aqui. Quando você chega, o que você faz? Você tem que voltar o tempo todo. É isso. Porque senão você se perde, entendeu? É o que você é. Então, eu sou o cara que é muito louco, né? Porque eu sou muito da arte, mas eu sou muito da militância. Às vezes eu me perco. Entende essa coisa? Tipo, até onde vai a militância, até onde vai a arte. Então, é esse lugar que a gente está o tempo todo tentando que entender. Porque se ser só discurso, não é arte.
é discurso. E aí é outro lugar. É cientista social e não é artista. Entendeu? Agora, se você também está só na arte e você não está pensando, mano, você está se afastando da sua origem. Então, eu sou o cara que está o tempo todo chegando e voltando, chegando e voltando. Então, é um exercício contínuo e diário de estar o tempo todo. Por exemplo, está aqui. É uma sala vazia, cara, para 6 pessoas, cara. Então, eu estava agora na sala de roteirista foda da Rede Globo, mas para mim é importante estar aqui para trocar essa ideia com você. Eu nunca te vi, mas eu acho que é importante. Te atingir é diferente de atingir um texto e esse texto atingir milhões. Mas se eu consigo te atingir e você chega lá no Maranhão, né? Maranhão, para os teus pares, para mim já está ok, vamos junto. Porque é isso que a gente faz. Está entendendo, irmão? Então, assim, essa troca aqui para mim é importante. É essa volta que eu faço. E vou te dizer para vocês aqui, não é tão simples assim. É um exercício diário, porque quando você chegar na academia, você tem um conforto. Daqui a pouco o Wallace vai estar ganhando a grana dele, e aí aquela coisa, saio da maré ou continuo na maré, saio da maré ou continuo... Porque é isso. É isso. No teu texto mesmo, no tênis Nike, é isso, bandido. Não é não? Não é não? Os caras querem te pegar e tu faz o quê? Continua onde você ama ou sai por conta da violência? Em 2018, no dia que o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu para a Bélgica, meu primo tomou um tiro na cabeça e está até hoje em coma no hospital. Eu vi a cena e eu socorri ele. Um tiro na cabeça e ele está praticamente morto no hospital há 6, 7 meses. E é esse lugar onde eu estou. Então, ao mesmo tempo que você está ali numa emissora foda, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, você vem de um lugar onde é muito violento. Então, respondendo à questão da mulher e como é que funciona isso, o homem negro passa por situações que são... E aí tem a bicha preta, e aí tem... Entende? Aí tem o cara que acende, aí tem a hipersexualização, aí tem o corpo violentado. Então, aí vem a saúde mental, né? Aí você faz uma terapia para tentar dar conta, mano. Entendeu? É isso. Senão não consegue, mano. Senão, porque assim, eu nesse momento da minha vida, eu tenho 2 escolhas. Ou eu me afasto totalmente e perco ali a minha essência, ou eu fico. Então, assim, é tentar ir e voltar para poder dar conta e continuar falando e continuar dialogando para que a roda gire, senão a roda fica parada, né? Enfim, é isso. Palmas. Eu faço terapia. Eu faço terapia desde, sei lá, que eu me separei. Não, mas eu acho que é importante também a gente trocar essa ideia sobre saúde mental, porque a gente sempre tem também dentro dessa vivência relacional uma projeção sobre você precisa ser forte, né? De vários de nós falamos da ideia de ser forte, da ideia também de não estar frágil e da ideia de você, que é concreto, de você não pode falhar dentro de qualquer perspectiva. Quando você está num lugar em que você fura uma perspectiva e você é uma exceção dentro daquele corpo, né? Tipo, você é violentado. Então, você não pode falhar, você não pode dar mole com nada. Depois que eu passei pela Unirio, eu comecei a entender algumas coisas sobre que a relação da violência ela está para além também dessa relação porque as pessoas elas criam um imaginário também o que é racismo, né? Eu acho que tem uma ideia do racismo que tem que ser desmistificada, que é a gente só vê racismo na ideia direta, né, no combate direto. E que, por exemplo, está aqui, eu já estou sofrendo racismo. Essa estrutura toda é uma estrutura colonial. Ela toda me derruba. Eu entro aqui, eu já entro com medo. Eu entro aqui e eu estou falando de algo que é físico mesmo. Não sei se vocês sentem. Eu acho que é por isso que você explica várias vezes que eu não fiz faculdade. Mas até se você fizer, você vai ser questionado. Eu fico pensando muito nisso. E aí, enfim, voltando no lance da terapia, eu tive uma experiência que dentro da Unirio, que era, estávamos fazendo uma aula sobre teatro do oprimido, e aí todo mundo da turma falava, vai Wallace, fala, vai Wallace, fala.
E eu era o único negro da turma. E eu peguei, tipo, falei, enfim, foda-se, também nunca fui uma pessoa não despachada, então falei. E aí depois você ia vendo, tipo, porque o exercício era você falar sobre a sua opressão. Então eu só coloquei um relógio. E, tipo, o meu tempo porque o atravessamento do meu tempo estava desde o lugar que eu moro para Unirio, desde não sair de casa, essa dinâmica do negro de uma tripla jornada full time, né, quando está estreitando uma relação com uma ideia de sonho e realidade. E aí eu coloquei isso, falei, aí cada um começou a falar, então uma tinha a opressão dela é que ela não tinha uma mesa em casa, uma mesa de jantar, o outra opressão era porque ele não conseguia entrar com o carro dele lá na Unirio, e aí assim ia. Problema também, né? Hã? Não conseguia subir com o carro, né? E aí no meio da coisa, o debate acabou se estendendo para a questão racial, e aí eu me coloquei, e aí eu falei, não, e aí a professora me sinalizou, tipo, mas Wallace, a questão racial no Brasil está melhorando. Você está... olha, pensa nas cotas, se não existissem as cotas, a gente não ia estar trocando essa ideia agora. E aí eu respondi, eu não passei por cotas. Porque é isso, porque ao mesmo tempo que a gente avança nas discussões, o nosso avanço é aprisionado a uma ideia, entendeu? Então, tipo, todo negro que é universitário, ele é visto pela questão da cota, e a cota, todo cotista é visto como alguém que tinha um grau de instrução menor, enfim. E aí, nesse mesmo dia, eu fui para terapia, e a minha terapeuta era branca, loura, dos olhos azuis. E estamos lá discutindo isso e tal. E aí eu estava lá falando dessa situação, que foi logo, tipo, eu saí da aula e fui para terapia. E aí ela virou e falou assim, Wallace, mas você nem é preto. E aí eu peguei e falei, não, então vamos sentar, isso aqui não é mais uma terapia, isso aqui vai ser uma outra conversa. E aí ela falou, porque eu também sofro preconceito. Aí eu falei, não, eu também sofro racismo, ela falou. Aí eu, enfim, fechei o tempo, saí da terapia, fiquei um tempo sem cuidar e tal. E aí o meu ex-marido, ele morreu ano passado. A gente não tem a gente não sabe quais foram as causas da morte dele. Ele estava em depressão. Eu não estava aqui no Rio, eu estava na Bahia, enfim, mas a gente tinha uma relação já super atravessada já em outros lugares. E eu tive que eu mesmo não sendo mais marido dele, era a pessoa que deveria de responder algumas coisas, né, e tal. E eu fui limado dessa relação, tipo, decidir qualquer coisa, mesmo sendo eu a pessoa que sabia, tipo, o que ele queria e tal, não sei o quê. E uma coisa que foi muito violenta também é ver que a morte dele, apesar de você não ter, não saber o que ocasionou a morte, você tem várias especulações sobre a morte. Em todas essas especulações, ele é o culpado da morte. Então, o que me faz também voltar para essa relação de terapia, porque a minha cabeça fica totalmente fodida, também meus sentimentos, mas eu decido, vou fazer uma terapia com uma mulher preta. E aí a diferença disso é que antes eu tinha conselhos, tipo, Patrick, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E agora eu tenho perguntas como você se sentiu. Isso parece simples, mas ele diz... essa postura diz muito sobre um corpo que está responsabilizado a não ensinar. Eu ia falar isso também para você. Porque essa ideia do ensino, a gente coloca o do eu tenho, a gente atrela o eu tenho, eu vou, a uma ideia de salvação, que é colonizadora também. A gente também atrela um lugar que eu sei e aquele cara não sabe, que é colonizador também. A gente atrela uma ideia que também muitas das vezes passa por cima do desejo.
Você já se perguntou se os seus amigos têm desejo de ter acesso às coisas que você tem? Eu fui muito, é isso, eu tenho uma circulação pela cidade desde os 16 anos, então eu vivi inúmeras experiências que os meus amigos da favela não viveram. E tem experiências que eles falam, eu queria fazer isso. E tem experiências que eles não quero. Essa questão da universidade, inclusive, é uma questão. E muitas das vezes tem momentos que eu passei pela universidade, eu sou artista, estou viajando no palco giratório, mas eu vejo o meu amigo que não trabalha com isso, com uma estabilidade não só financeira, mas psicológica e emocional melhor do que a minha. Então, porque é isso. Falar do seu lugar, estar no seu lugar, é só o seu lugar. Essa ideia de institucionalizar o desejo é uma ideia colonizadora. Eu estava assistindo um vídeo de uma mulher, que eu não lembro agora o nome, que ela fala: a gente precisa entender que o Brasil ele não é um Brasil único. Os modos de viver no Brasil não é único. Tipo, ele morou na Cidade de Deus, ele é favelado, ele tem uma trajetória. Eu sou da Maré e eu tenho uma outra vivência. E eu eu fui criado na Nova Holanda e uma área do Comando Vermelho, onde a relação ali se dá de uma forma que é diferente no Pinheiro, que é diferente no Morro do Tibau e que também é Maré. Entendeu? Lá na Maré, em 2010, o último censo diz que existiam 144 mil habitantes. Só que em todos os meios de comunicação e meios de escrita, de narrativa, a Maré nunca aparece dentro de uma narrativa que não seja dentro dos estereótipos ou construída por esses moradores. Eu estava lendo um livro da Renata Souza, que é deputada agora, e ela estava falando, tem um momento do livro dela que ela fala no relato do dia 23 de fevereiro, há 2 anos atrás, no mesmo dia que eu estava completando 30 anos. E aí ela relata uma operação policial, que foi a primeira operação policial que a gente teve com helicóptero dando tiro em cima das nossas cabeças. E ela faz esse relato dessa memória. No dia do meu aniversário, eu fiz um relato dessa operação policial e aí escrevi ele também na minha monografia. E aí eu fiquei pensando, caralho, quando eu li a parada da Renata, fiquei totalmente mexido, porque aquele dia me atravessou de outras formas. E aí eu fiquei pensando, cara, é muito bizarro, porque eu tenho a minha narrativa sobre o dia, que é violenta, a Renata tem a narrativa dela, que é violenta, a gente tem 144 mil habitantes, se fosse em 2010, a gente não está em 2010, e nenhum relato publicado. A gente só tem relato publicado pensando numa esfera midiática, mais populacional e tal, mais povão e tal. A gente só tem dos meios de comunicação que trazem as mesmas ideias colonizadoras sobre nossos corpos e sobre o nosso território. Entendeu? Enfim, era isso. Tá. Falando sobre saúde mental, eu sou mãe, cara, é muito difícil criar filho. E criar filho dentro da favela com licença, é muito foda. Porque ali tem todas as facilidades para o seu filho não ser bem-sucedido. A primeira oportunidade que o seu filho tem é de estudar e vislumbrar algo. Mas, na real, a primeira oportunidade que o filho tem é o tráfico. E isso é muito ruim, assim, porque eu tenho jovens dentro do Entre Lugares que não entraram para o tráfico, mas a droga ela está presente. E aí a gente sempre tenta pensar quais são as estratégias, e aconteceu um fato ontem com um deles, quais são as estratégias que a gente tem que fazer para manter essa saúde deles, mental.
Porque a pergunta que eles me fazem é: o que eu vou ser? Porque eles têm 19 anos, 18 anos, e aquilo tudo ali não engloba a cabeça daqueles jovens que está à frente, mas que aquele lugar não faz com que eles submerjam, sabe? Eles ficam afundados, e aí os próprios pais também, que não têm essa clareza de entender o filho, porque ele é obrigado a ser forte, ele não tem a pausa do sentimento, e aí é quando entra a questão humana. Quando ele não tem a pausa do sentimento, ele vai cobrar o filho dentro do sistema. Eu tive uma conversa com um dos meus alunos, e eu vou abrir aqui para vocês. Ele me contou que, na quarta-feira passada, ele teve uma parada cardíaca. E ele foi para o UPA, porque ele foi para o UPA para poder ser reanimado. Ele estava cheirando loló. E é um dos melhores atores que eu tenho dentro do projeto. É um dos melhores. Eu vou dizer aqui que é o melhor. Ele começou com a gente com 12 anos de idade, hoje ele tem 19. E ver o garoto definhando você está de mãos atadas, assim. Eu perguntei para ele: o que eu faço agora? Você está falando isso para mim, eu estou dentro do Complexo da Maré, você vai para a sua casa, eu vou para Bangu. Como é que eu vou para Bangu? Mas é por isso que eu não queria te contar. Mas eu falei: claro que você tem que me contar. É óbvio que você tem que me contar. E isso é um relato. Eu tenho vários relatos. Eu tenho relato de dizer: você é meu pai e minha mãe. Como é que eu saio daquele lugar assim? Então, como é que é a saúde mental desses jovens? A gente, no projeto, está tentando ter psicólogo para poder acompanhar o projeto. Porque quando a gente mexe com o sentimento desses jovens, a gente aflora tudo, né? A gente acaba aflorando tudo. Todas as questões, todos os sentimentos, tudo que ele quer dizer, tudo que ele quer falar e que ele não pode, porque aquele meio ali não permite que ele fale. Porque vai achar que ele é maluco, porque vai criar uma série de estereótipos. Então, quer dizer, o periférico, o marginal, ele marginaliza o seu marginal. Quando eu disse para ele: Patrick, você... Desculpa, falei o nome dele, mas, enfim... você é o melhor ator que a gente tem. Você nasceu para brilhar. E para você brilhar, brother, infelizmente, você vai ter que dar 200 vezes mais do que qualquer outra pessoa que não more dentro do Complexo da Maré. Isso é cruel demais, gente. Isso é muito cruel. Dentro de uma perspectiva da arte. Porque o que a gente quer com arte? E aí eu estou falando de arte. O que a gente quer com arte? A gente quer contar as nossas histórias. A gente quer... mostrar a nossa sensibilidade. A gente talvez queira, sendo muito pouco modesto, querer fazer com que essas pessoas reflitem. E aí, a gente, lá do projeto, a gente acaba tendo que segurar essa barra. Então, a saúde mental desses jovens também esbarra na nossa saúde mental. É quase que uma troca, é quase que um fortalecendo o outro para que isso permaneça. Fora esse menino, outros meninos também, que a gente tenta segurar. Então, eu vou sair que não sei o quê, o que você está fazendo? Não, vem para cá, fica aqui. Eu não tenho comida, vem para cá, fica aqui. É assim que a gente consegue, a gente tenta pelo âmbito da arte. É claro que a gente entende que eles precisam, de fato, psicólogo. Eles precisam. E é só isso. Acho que o homem preto, a mulher preta, ele vai precisar de psicólogo, porque a história dele foi tão apagada que ele não sabe contar. Ele não vai conseguir entender. Quando eu digo para eles, quando uma mãe desse menino diz: agora você só está falando de macumba, não está entendendo que a gente veio de lá com essas histórias, que é a nossa ancestralidade. E que aquilo existe muito antes do que uma história, do que o cristianismo. Que o demônio não somos nós. Somos só um outro ponto de vista. E como é que a gente faz para essas pessoas compreenderem isso? É difícil. É muito complicado. Então, a saúde mental, ela
e aí eu vou entrar na sua, de dizer, como é que eu faço? Sei lá, eu volto e tento fazer com que essas pessoas tenham desejo, criem seus próprios desejos, né? Para poder falar sobre, porque talvez ali dentro do Entre Lugares eu não vou ter apenas atores, eu enxergo todos como atores, mas ali eu não vou ter só atores, eu vou ter sociólogos, eu vou ter gente que vai fazer psicologia, que vai fazer administração, que vai fazer, sabe? Mas, de certa forma, eles estão conseguindo contar as suas histórias, e é isso que a gente precisa fazer, é fazer com que o preto conte a sua história, saiba a sua história, para que ninguém mais possa humilhar a gente, em nenhum âmbito, em nada. É por aí, assim, eu sempre vou dizer que que estar dentro da favela é ter tomada de consciência. Eu uma vez ouvi de um amigo meu branco dizendo assim, se a pessoa mora na favela, duvido que a pessoa queira morar na favela. Todo mundo quer sair da favela. Eu falei assim, gente, mas a pessoa gosta de morar na favela, ali é o ambiente dela, é o lugar dela. Ela só não gosta de ter tiroteio na cabeça dela. Ela só não gosta de ser desrespeitada, de tomar uma pesada na porta. Mas ela gosta de morar. Ali está a família dela, ali está a vizinhança, ali onde ela nasceu, onde talvez ela queira morrer, sabe? É por aí. Então, a gente tem que respeitar também esses lugares. A gente tem que respeitar as nossas escolhas. Como lidar com Entre Lugares com 30 pessoas? Com amor. Com amor. Eu trato aquelas pessoas com amor. E vou dizer que é amor de mãe, né? Porque mãe bate, mas ama. E é por aí. É com amor. A gente abraça, a gente dá bronca, a gente exige, mas tudo com muito amor, assim. O amor é meu norte para o meu trabalho como atriz. Para tudo que eu faço, é o amor. Principalmente para Entre Lugares. É uma carga extra de amor, eu acho que é disso que eles precisam. Pode ser até sonhador isso que eu falo, mas eu faço isso é prático para mim, isso é tão natural para mim que eu não tenho receio algum de dizer que eu trabalho a partir do amor, a partir de entender e olhar no olho, né? É olhar no olho. O Entre Lugares, ele se dá dessa importância do indivíduo. A gente tem cada um como um indivíduo ali. Não é um grupo, não é todo mundo junto, é o indivíduo que forma um coletivo. É isso que é importante para a gente. E eu acho que é por isso que o projeto tem 7 anos e eles estão com a gente há 7 anos. Alguns estão com a gente há 7 anos e todos que saem e todos que voltam com muito carinho, com muito amor, recebem a gente muito bem. É isso. Alguém quer fazer mais alguma consideração aqui na mesa? Bom, gente, agradecer muito pelas falas, assim, acho que é tão... acho que é isso, né? Abrir esses espaços e entrar nesses espaços e poder falar também. Enfim, agradecer a presença de todos. Acho que é isso. Obrigado. Davidson é um dos alunos do Entre Lugares, um dos atores. O Davidson ali, ó. Quem? Ali o Davidson. Oi. Eita, eu não sei. Você é a pessoa mais rápida para responder aqui. Não sei, vocês podem responder. Vocês têm. Como é que está o tempo de vocês? A gente pode estender mais 5 minutos. Eu também queria proporcionar. É o seguinte, é porque eu, na verdade, na fala da Necília, quando ela falou da Riane Muschini, eu pensei na hora e esqueci, agora me voltou de novo. Na semana passada, ou semana retrasada, houve uma polêmica porque com a questão identitária na arte, e ela disse que isso não pode tomar proporções tão radicais, porque a arte é o território da liberdade, e toda essa questão que já aconteceu em vários momentos, né? Porque se for
gay tem que fazer papel de gay, trans tem que fazer papel de trans, ou como é que é isso? Aí teve aquela questão do musical, da Ivone Lara, né, que tinha que ser uma negra retinta. A Riane Muschini. A Riane Muschini, ela é do... E aí, ao mesmo tempo, é uma coisa complexa, porque a Riane me passou várias coisas pela cabeça, né? Vem uma francesa, branca, falando isso, mas, ao mesmo tempo, ela trabalha há anos com elencos multiétnicos, falando de histórias multiétnicas lá no contexto europeu. Enfim, são várias questões que estão aí. E eu sempre, nas tretas e nas discussões que rolam, eu sempre paro e falo assim, gente, eu quero ouvir os pretos, eu quero ouvir as mulheres, eu quero ouvir quem está na lida, né? Porque é muito fácil eu, branca, ficar dando a minha opinião, ou homem ficar dando opinião nas questões do feminismo, enfim, não que não possam falar, né? Óbvio, mas é uma deturpação nesse lugar de fala, né? De que, então o lugar de fala é para calar o outro, enfim, essas coisas que a gente ouve o tempo todo. Então, eu queria, para fechar, talvez, ouvir vocês. Como é que vocês lidam quando essas questões chegam, sabe? Em relação à arte e que território é esse de liberdade, né? Em relação à arte, especificamente. Então, eu faço teatro há 15 anos, eu acho que eu vou responder para você bem rápido, assim. Eu sou ator preto, periférico, e isso. Quando foi que a gente pôde falar por nós? Quando foi que a gente pôde escolher nossa própria história? Quando foi que a gente pôde fazer por nós? Nunca. Esse é o momento que a gente está conseguindo ter minimamente um lugar de ascensão. Ali, a gente aqui no Brasil, eu acredito que foi ali nesse pós-governo Lula e Dilma, em que muita gente entrou para a faculdade, muita gente, o Wallace não é filho de cota, mas muitos amigos que foram incentivam, então eu também, com ali o boom das ONGs, foi anos 2000, CUFA, AfroReg, eu fiz todas essas ONGs, então, e só agora, essa é a primeira geração em que ganha prêmio. Essa é a primeira geração em que se sente representada. Essa é a primeira geração, eu digo real, assim, em que tem ali uma massa preta fazendo coisas, em que está dialogando mulheres pretas com bichas pretas, com homens, e que a gente está conseguindo. Então, assim, não tem resposta para o que ela quer, realmente. Tem uma galera que vai ser a galera que vai chegar e vai tacar o foda-se, vamos dizer assim, sendo bem sincero. E tem uma galera que vai dialogar. A galera que dialoga, 10 a 10. A galera que está com força, também 10 a 10. Porque é isso. É o momento da gente botar para fora, entendeu? Vai botar para fora. Cada um vai botar de um jeito. E é o lugar onde a branquitude realmente ela tem que, tipo assim, só ouvir. Não tem muito para onde ir. Não tem muito para onde ir, realmente. Se uma mina preta manda eu me fuder, eu vou ter que entender ali o lugar dela, porque é a trajetória da mina, entendeu? E é isso, vamos só ouvir. Se a bicha preta vai mandar, e a gente vai ter. E quando eu mandar também, estamos aqui. A gente vai se resolver. Quando a gente se resolver, a gente vai dar uma resposta, e essa resposta não vai ser agora. Isso é muito novo. É muito novo, é muito recente preto na faculdade. É muito novo preto com dinheiro. É muito novo tudo. Então, essa resposta que a branquitude quer, ela não vai ser agora. E a gente nem é obrigado a dar, mas ela vai haver por conta da arte. Vai haver um lugar que o diálogo vai existir. E não vai ser agora. E aí uma pessoa branca, francesa, que, enfim, é o lugar dela de privilégio, entendeu? Eu tenho um privilégio que eu posso chamar. Quando foi que os diretores africanos chamaram pessoas brancas, ou até mesmo pessoas pretas? Nunca teve isso. Por exemplo, no boom das ONGs no Rio de Janeiro, todas as diretoras ou diretores eram brancos. Todos. Da CUFA, a vocês, ao Bonobando, ao Teatro da Laje, ao AfroReg, todas as direções eram brancas das ONGs de teatro, todas. E isso só depois de um tempo que a gente começou a problematizar essa relação. Assim como houve na Marginal, assim como houve no Bonobando, assim como houve em todas. Então, assim, isso é muito novo. Poder falar para um diretor branco, cara, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu virar diretor também, deixa eu ver como é que é isso aqui. Isso é muito novo. Então, assim, para uma pessoa que mora na França e tá, enfim, eu entendo de alguma forma, porque ela é de outro tempo, a gente está muito mais antenado para poder, e com a cabeça fresca, poder tentar entender isso, como foi que você falou. Deixa eu ouvir. Ela não. Também respeito, mas, assim, é um momento que a gente vai ter que se entender primeiro aqui.
montando mesa, estando vazio, para depois, de alguma forma, dar uma resposta para a arte. Mas, assim, a gente precisa entender uma série de coisas que aí não é só arte, entendeu? Como eu falei, se a gente tira essa coisa da militância e deixa só a arte, a gente esquece um outro lado. Se a gente deixa só a militância, não é mais arte. Então, é muito da gente precisa se entender primeiro como povo, como artista, como voz, como som. Enfim, eu acho que isso é muito novo. E aí, não é uma questão para ela. Deixa ela com os problemas dela, assim como houve com a MOC, no Rio de Janeiro. É o melhor exemplo. A MOC é o melhor exemplo. Os caras foram lá, implodiram a parada, foram de alguma forma racistas, eu não sei em que medida ali a coisa funcionou da relação, e aí o André Lemos vai lá e ganha prêmio, e entende essa relação? É isso. E os caras não gostaram, porque é isso. A gente tem a grana, vou chamar um bando de atores pretos para fazer o rolê comigo, ganho prêmios, a coisa é minha ainda, e o brinquedo é meu, eu brinco do jeito que eu quiser. Os caras falam, não, deixa eu brincar também nisso aí. E eu posso também ganhar prêmio, o cara foi lá e ganhou. Entendeu? Com grana eles fazem, a gente fez sem grana e também faz o nosso rolê. Então, assim, e o Amok, para mim, ele é o melhor exemplo no Rio de Janeiro, no Brasil, do que a branquitude realmente, de como a branquitude se relaciona com a gente. Fui rápido. Eu vou responder rápido também, porque, assim, não me assusta a fala da Ariane. Ela teve uma fala na Unirio, uma aula magna com ela, e onde ela meio relatava o quanto o percurso dela para a montagem, de quanto que era um teatro construído também sobre uma ideia de periferia que está lá, né, no contexto lá, ok. Só que quando ela vem para o Brasil, a questão é essa, não é ela falar isso. Ela fala isso porque a vivência dela lá na Europa tipo, configura aquilo como um teatro de resistência, mas quando ela chega no Brasil, ela estava falando, por exemplo, daquele teatro que tem ali perto que é do Marco Nanini. O Galpão. Então, ela estava falando de lá, ela estava falando que eles ensaiaram lá durante 2 meses e ainda deram dinheiro para eles ensaiarem lá. Eu fiquei pensando assim, na minha trajetória com a Cia Marginal, e ela falou, gente, essas articulações, ela falando lá na inocência dela, essas articulações podem ser feitas. Eu liguei, eu não sei o que. Aí eu fiquei lembrando assim da minha trajetória com a Cia Marginal, mesmo com dinheiro. Quando foi que eu me apresentei no Galpão Gamboa, né? Tipo, eu me apresentei uma vez, que era um festival periférico, que vocês também se apresentaram. E acabou. Então, eu não sei se os outros da mesa, eu sei sim, nunca fizeram. Tipo, nunca vão ligar para qualquer espaço institucional, seja ele na Zona Sul, seja ele no centro, e... Olha, estou precisando de um lugar para ensaiar. Não vai rolar. Então, essa é a diferença que a nossa fala se estrutura. Porque da onde ela parte, pode-se falar sobre representatividade ou sobre nesse lugar. De onde eu falo, de onde meu corpo fala, é isso. Para mim, esse discurso mata. É isso, eu vejo na minha prática diária, a Renata está falando isso. Eu faço teatro desde 16 anos e eu vi várias pessoas fazendo teatro não morrerem só por conta da relação do tráfico, mas morrerem por conta da vulnerabilidade e constante exposição que o corpo periférico e preto está exposto. Entendeu? Então, esse lugar de reivindicar uma ideia democrática para o teatro, né, que é de esse lugar que fere essa lógica, né, do tipo, da comunhão e tal, é um lugar que continua reproduzindo morte. E porque a morte ela não está só num lugar da morte física. A gente também tem uma morte simbólica, a morte da alma. A gente tem diversas representações de mortes sociais e que as pessoas do teatro precisam se antenar. Vai xingar ela não, né? Não, tá. A Mosquini. Tá. Não, assim, falando da questão da Ivone, falando da questão da dona Ivone primeiro, eu fiz esse teste, né? E fui lá para São Paulo, o Rio de Janeiro inteiro estava em São Paulo, fazer esse teste. E aí, a Fabiana Cosa, que é uma excelente artista, já conhecia, e que foi a dona Ivone Lara que
havia escolhido ela para fazer, estava lá, nesse teste. Eu acho que o problema dessa questão da Ivone Lara foi a produção não ter comunicado às pessoas que a Ivone já tinha sido escolhida. E aí foram senhoras pretas, escuras, né, com a idade da Dona Ivone, fazer o teste. E aí, cara, começaram a questionar. Porque se tivessem dito, olha, a Dona Ivone escolheu a pessoa que vai fazer ela no teatro, porque ela morreu nesse processo, todo mundo tinha aceitado. E aí entrou nessa questão, que é uma outra questão do colorismo. Né? De o quanto que você é preto ou não. Isso é uma questão. Sobre a Ariane, eu acho que sim, eu concordo com tudo que o Wallace falou, né, sobre ela, sobre o lugar dela, sobre onde ela está, mesmo que o Teatro de Soleil esteja no subúrbio de Paris, da França, né, ela trabalha com pessoas, com refugiados, ela trabalha com pessoas à margem também. Mas, sim, ela está com a opinião do alto do trabalho dela da França, e, óbvio, ela liga aqui para o Maison de France e fala, olha, eu vou montar uma peça, o Maison de France diz, vou te dar o dinheiro. Manda ela se ligar. Não, aí eu entro na questão de que eu fiz dois espetáculos. Eu fiz o espetáculo chamado Favela. E teve o Favela e o Favela 2. O Favela, que a gente ficou 5 anos em cartaz, 6 anos em cartaz, sei lá, a gente nunca conseguiu um patrocínio, porque a gente quase conseguiu com o Porto Seguro. Mas a resposta da Porto Seguro, foi o seguinte, que o tema não... Os clientes da Porto Seguro não comprariam esse tema. E aí a gente ficamos em cartaz guerreiramente 6 anos sem patrocínio. Nunca tivemos patrocínio. Andamos o Rio de Janeiro inteiro com o Favela. E o Favela 2 está aí. Não sei se volta. Acho que volta. Estou no Favela 2. A Ariane, uma das pessoas que dirigem comigo lá no Entre Lugares, que é o Tiago, ele é o figurinista da Ariane. Então, ele acompanhou todo o processo, porque a Ariane esteve aqui ano passado, passou, sei lá, alguns meses fazendo uma oficina com as atrizes, voltou para a França e decidiu montar esse espetáculo, As Comadres, aqui. E ela foi lá no Entre Lugares. Tá. E ela foi no Entre Lugares. Ela ficou muito maravilhada, assim, porque ela também é uma grande estudiosa da periferia. E ali ela viu um potencial, uma força, um lugar de fala, ela reconheceu isso. Então, talvez isso também seja novo para ela, e ela não conhece muito aqui do Brasil, as questões do Brasil, né? O sistema do Brasil. Talvez isso tenha feito com que ela repense um pouco aquilo, e eu espero que sim, modestamente, que ela repense esse formato de dizer o que é arte e o que não é arte dentro desse sistema brasileiro, racista, que a gente tem aqui. Tudo bem? Ok, gente. Obrigado. Agora vamos dar a mesa como encerrada. Obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Tchau, tchau, gente.